é isso, pessoal. Mais de 2.000 carros novos todos os dias nas ruas de Recife. Nós precisamos achar outras modalidades de transporte. Seja a bicicleta, seja o transporte público, como o ônibus, o metrô, seja a pé, carona, mas temos que achar novas modalidades de transporte. Recife não aguenta mais carro na rua. Escuto isso desde criancinha. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Toda vez que uma criança quer fazer alguma coisa que o adulto faz e ela não pode, o que é que ela escuta? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E a gente cresce aprendendo isso. Eu queria começar esse vídeo mais especificamente falando sobre hipocrisia. Hipocrisia é um fenômeno que é muito pouco aceito na sociedade, obviamente. O que é hipocrisia? É quando uma pessoa expressa uma coisa, uma ação, um sentimento que na verdade é falso. E na verdade ele pensa de outra maneira. Por exemplo, a pessoa achar um absurdo os políticos. Oh, que alma desumana esses políticos que são corruptos. Mas não tem problema nenhum em dar um tostãozinho pro policial rodoviário quando para numa blitz e tal. Não tem problema nenhum. O que é isso? Hipocrisia. Aí você me pergunta, ele tá errado? Tá e não tá. Eu acredito que a hipocrisia é, digamos, um erro, uma conduta não muito interessante. Mas a crítica dele para com os políticos é absolutamente verdadeira. O fato dele ser corrupto também não faz os políticos deixarem de ser corruptos. Os dois são corruptos. Então é interessante perceber que aqui a gente pode aprofundar na reflexão da eficácia do conselho. Vamos chamar de conselho. Quando eu dou um conselho e eu sigo o que eu estou dizendo, o conselho é absolutamente mais eficaz. Mas quando eu dou um conselho que eu não sigo, isso não quer dizer necessariamente que o conselho que eu estou dando é falso ou que não funciona só por eu não segui-lo. Se eu digo a você, não jogue lixo na rua, porque isso vai ser ruim para o nosso ambiente, e eu jogo lixo na rua, o meu conselho continua sendo absolutamente válido como a pessoa mais limpa da cidade. Mas eu queria ir um pouco mais fundo nesse raciocínio e queria pedir a vocês que fossem bem cautelosos ao pensar sobre o que eu vou falar. Existem nuances muito complicadinhas. Eu queria perguntar, como diz o vídeo, será que a gente realmente precisa de um Messias para tudo? O que eu quero dizer com isso? Quem é cristão e quem não é também, não tem como viver na sociedade ocidental sem conhecer minimamente a história de Cristo, sabe que ele veio pregar o evangelho e essas coisas todas, e ele vivia isso de uma maneira plena. Como dizem, ele foi o homem mais fiel ao que ele falou. Conhecimento cristão diz, não é? Segundo Nietzsche, ele diz que o último cristão morreu na cruz. Exatamente por isso, porque Jesus foi o único que conseguiu fazer tudo o que dizia. Ok, muito interessante isso, um exemplo forte, mas será que a gente precisa de um Cristo para aceitar todo e qualquer crítica? A minha reflexão desse vídeo é exatamente essa. Parece que a gente só aceita uma crítica ou um argumento quando o outro não está melado. Por exemplo, mas rapaz, eu não acredito que você vai fazer uma coisa dessa. Não acredito nisso não. Logo você. Sim, mas tu não faz isso todo dia que eu tô sabendo? A pergunta é, a crítica deixa de ser válida quando o cara que está criticando tá sujo também? Aquela velha história que diz aqui no Nordeste, o sujo falando do mal lavado. A questão é, quando o sujo fala do mal lavado, o mal lavado não passa a estar limpo. Os dois estão sujos. E eu queria falar exatamente isso nesse vídeo. A dificuldade que nós temos de aceitar as críticas quando o outro está no problema também. A gente cresce aprendendo esse negócio de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é válido para criança, porque é muito interessante, claro. O exemplo é muito válido.
Obviamente, a história de Cristo é a melhor analogia disso. Mas a questão é, será que a gente só consegue fazer as coisas mediante a bons exemplos? Essa é a minha dúvida. E eu acho que essa nossa falta de capacidade nos deixa muito vulnerável. Porque uma pessoa que fuma muito, quando diz, olha, não fume, vai fazer mal para você, vai fazer mal para você, mesmo que ela fume 20 mil caixas de cigarro por dia. Aí você me pergunta, ele tá errado? Tá e não tá. Só que a gente pega e faz. Ah, mas tu fuma também. Só que isso não lhe salva. Então minha pergunta é essa. Será que nós somos vulneráveis por não conseguir aceitar os conselhos das pessoas hipócritas? Porque se pensarmos bem, estamos no mesmo barco. E mesmo que você diga, ah, mas você vai afundar também, isso não lhe salva do naufrágio.